Início da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro será nesta sexta-feira. Após derrota para o Criciúma, o técnico do Sampaio Corrêa tricolor vira a chave e espera triunfar diante do Náutico. O time Timbu vem de derrota para o Vasco da Gama e está próximo à zona de rebaixamento. Professor Léo Condé, o atacante William e ainda o Sérgio Frota, aspas para o presidente do Sampaio Corrêa, estão aqui no canal Laércio Costa Narrador. Estaremos também trazendo jogos, arbitragem para o jogo do Sampaio Corrêa e a classificação. Olá, minha galera, um grande abraço, seja muito bem-vindo ao canal Laércio Costa Narrador. Sampaio Corrêa só teve um dia para treinamento e olha lá que não foi aquele treinamento, apenas conversa, o Léo Condé tentando ajustar o time, acertar aquilo que deu errado diante do Criciúma, para esse confronto diante do Náutico, que vem desesperadamente atrás de uma vitória fora de casa, para se recuperar da derrota sofrida em casa, diante do Vasco da Gama por 3-2. Então, é necessário que o time triunfe fora para recuperar os pontos, já que se aproximou muito com a derrota da zona de rebaixamento. Mas, entretanto, tem o mesmo número de pontos que o Sampaio Corrêa. Acontece que o Náutico tem negócio de saldo de gols, gols marcados, número de vitórias é a mesma do Sampaio Corrêa, então são os critérios de desempate. E aí o torcedor do Sampaio Corrêa fica um tanto quanto preocupado exatamente com o sistema de defesa do Sampaio, que é o sistema onde o técnico Léo Condé tem que imediatamente dar uma ajustada. Nilson Júnior, Alan Godoy, os laterais, por um lado o Mateuzinho, do outro lado o Lucas Hipólito, que foi muito infeliz no jogo diante do Criciúma, marcou um gol de cabeça contra, em grande estilo. Diga-se de passagem, coitado, isso acontece no futebol, ele perdeu o rebolado naquela hora. E o técnico do Sampaio Corrêa pode fazer alterações nesse setor de defesa do Sampaio Corrêa. Mas é preciso mesmo melhorar esse setor do Sampaio Corrêa, porque vem tomando muitos gols. Só contra o Criciúma agora, o Sampaio Corrêa tomou 3 gols. E não podia até ter sido mais, se o Caio Dantas estivesse com a pontaria afiadíssima, mas não está. Marcou seu primeiro gol com a camisa lá do Criciúma, aí valeu aquela tal lei do Reis, acabou marcando aí esse gol diante do Sampaio Corrêa, mas vida que segue para a Bolívia querida, que já virou a chave. Importante que o Condé, no treinamento que foi realizado, o único treinamento no Parque José Carlos Macieira, possa ter colocado na mente do jogador aquilo que ele quer, que é preciso que o Sampaio Corrêa faça. É provável que ele tenha alterações de peças no meio de campo, mas é possível que ele venha no 4-3-3. O esquema que deu certo nos triunfos do Sampaio Corrêa nessa competição, o Sampaio entrou atuando com 3 atacantes. Então vamos ver o que é que o professor conversou no treinamento de hoje, o que é que ele espera desse confronto. Ele falou após o desembarque aqui em São Luís do Maranhão, falou do jogo diante do Criciúma e o que espera desse confronto aí diante do Náutico, falando o professor Leonardo Condé. A gente teve assim, uma sequência muito desgastante, principalmente de viagem, interior de São Paulo, muito calor, depois uma viagem desgastante para o sul, muda o clima todinho. E nesse intervalo de aclimatação, a equipe entrou muito dispersa e acabou sofrendo 2 gols muito rápido. De uma certa forma atrapalhou bastante toda a condução do jogo. Até o final do primeiro tempo nós conseguimos nos estruturar, fizemos um gol, poderíamos ter empatado. E volta para o segundo tempo, logo sofre o gol. E aí desestruturou todo aquilo o plano que a gente tinha montado para o jogo, Mas passou, agora temos que olhar para frente, temos aí daqui 2 dias um duelo decisivo contra o Náutico, onde a gente espera, buscar força, se organizar para a gente fazer um jogo forte novamente aqui em São Luís para continuar nesse bloco de cima. A gente teve que, pensando nesse jogo, a gente teve que fazer algumas alterações na partida anterior, porque é quase impossível jogar os 3 jogos seguidos pela sequência de viagens que a gente teve. Então, provavelmente a gente deve ter o retorno daquela equipe que fez a maioria dos jogos aqui em São Luís. É um adversário tradicional, um treinador experiente, tem
bons jogadores, principalmente ali do meio para frente, o Jean talvez seja a melhor batida na bola da Série B, tem que neutralizar, mas ao mesmo tempo também a gente tem a nossa força aqui, né? A gente vai procurar ver o que eles têm de forte para neutralizar e explorar alguns pontos vulneráveis. Pois é, professor. O torcedor ficou um tanto quanto chateado, não pelo rendimento do time, com as peças que foram colocadas dentro de campo, mas pelo fraco rendimento do time, que não havia necessidade de uma alteração. Se você está ganhando, aquela velha máxima do futebol, o time que está ganhando não se mexe, ganhou diante do Guarani, foi para cima do Novo Horizontano, surpreendendo lá o técnico Alan Al, marcando com linhas altas, dando uma pressão de 7 minutos, foi soberano do primeiro tempo, o equilíbrio aconteceu lá depois da metade do primeiro tempo do jogo, o Sampaio no segundo tempo fez um jogo muito igual com o Novo Horizontino, que é melhor que o Criciúma, é um time qualificado, é um time de jogadores experientes, na minha opinião, né? Mas o Sampaio acabou fazendo essas alterações que não deram certo, principalmente porque o Sampaio tomou logo 2 gols, com 6 minutos de jogo já estava ali 2-0, então acaba, desmantela qualquer esquema de qualquer treinador. Mas o técnico Léo Condé podia ter colocado o mesmo time que atuou diante do Novo Horizontino, porque depois ele acabou voltando as peças para o segundo tempo, e aí nem foi tanto assim, porque ele acabou também, quando voltou o Eloy, voltou o Catatal, ele sacou quem? Sacou o Pimentinha. Então são algumas peças que o Sampaio Corrêa tem, e que é necessário ter um descanso, mas tem jogo que não tem essa de você dar descanso, né? Mas eu estava pensando, porque no jogo diante do Náutico, cara, você está no jogo diante do Criciúma que você precisa minimamente empatar o jogo, trazer um pontinho que seria muito precioso. Bom, águas passadas não movem moinho, o Sampaio perdeu, ponto, é vida que segue, erguer a cabeça, aquela velha história, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É o que o Sampaio tem que fazer, se possível, com o apoio do seu torcedor, porque será muito importante. Mexer em peças, falei de peças. Peças o Sampaio tem muitas para mexer. Sampaio tem Heron, cadê o Heron? Nunca mais apareceu o Heron. O Rafael Costa está entrando em algumas oportunidades, vai dar muito fora dela, muito fora de ritmo ainda, está tentando ganhar ritmo de acordo com o que vai entrando no time. O Heron, o artilheiro do Boa, nunca mais apareceu, está sempre no banco, mas não tem aparecido, não tem sido solicitado pelo treinador para os jogos. Então, o Piontek, uma peça que tem entrado, não tem acrescentado absolutamente nada no time tricolor de aço. O Catatal, se não está muito bem, mas é um jogador que incomoda, é rápido, dribla, procura a linha de fundo, chuta no gol, às vezes não faz a melhor escolha, mas ainda assim parece que está melhor do que as outras peças que o Sampaio Corrêa tem lá no banco. Outra é você dar oportunidade para alguns que esperam essa oportunidade. Por exemplo, o William é atacante, veio do IAP, ele foi contratado pelo Sampaio Corrêa lá atrás, né, quando ainda o Sampaio Corrêa poderia fazer as contratações, porque a janela estava aberta, então o Sampaio contratou e o William espera a sua oportunidade. Já foi diferente do Nadson, que o Nadson foi contratado, mas o que acontece é que na contratação do Nadson, a janela já estava fechada, e aí ele não pôde mais atuar no Sampaio, espera a abertura que será agora no dia 18, mas o dia 18 de julho, diga-se de passagem, tem mais de um mês ainda, de 18 de julho. Então o William fala aqui no canal que espera, continua trabalhando, teve apenas uma oportunidade que foi no jogo diante do Guarani, foi relacionado, oportunidade no campo não, mas foi relacionado, mesmo assim ele ficou feliz e espera ter a oportunidade no Sampaio Corrêa. Com a palavra o atacante William. Fiquei muito feliz, né? É uma sensação única de estar numa Série B. Acredito que esse tempo que eu não estava sendo relacionado, ainda não sei se eu vou ser relacionado para esses outros jogos. Eu estava me preparando, estava buscando, e sobre ir para os jogos e oportunidades é com o treinador, ele que decide. O importante é estar ali trabalhando, estar sendo feliz e quando precisar estar pronto para a oportunidade. Sim. Sou jogador de muita força, né, que ajuda muito, e de finalização. Espero poder ajudar logo meus companheiros e o Sampaio Corrêa. Sim, mais centralizado, mas pelas pontas também às vezes eu caio. O importante é estar ali perto do gol ali.
E é isso aí, minha galera. Agora vamos abrir aspas para o presidente Sérgio Frota. O que disse o presidente Sérgio Frota após o jogo diante do Criciúma? Ele não estava em Portugal, tratativas com investidores, com a SAF, que o Sampaio Corrêa já aprovou, a SAF, Sociedade Anônima de Futebol, mas a gente vai falar nesse assunto nos próximos conteúdos. Então vamos ver, abrindo aspas para o presidente do Sampaio Corrêa. Resultado negativo em Criciúma, com derrota por 3-1, na pior partida nossa nessa Série B. Nessa competição não podemos nos abalar com uma derrota, assim como não podemos ficar muito tempo sem vencer. Na sexta-feira solicitamos adiamento, mas a CBF não aceitou o argumento, logística foi o que eles disseram, e não teremos tempo para fazer a recuperação necessária. São 3 jogos em 6 dias com grandes deslocamentos. Abriremos a rodada contra o Náutico em casa às 19 horas no Castelão. Seria bom se eles enfrentassem o caldeirão que tivemos contra nós no Heriberto Rios. Precisamos da vitória e dos 3 pontos. Que Deus nos abençoe. Fecha aspas para o presidente do Sampaio Corrêa, Sérgio Frota. Agora, quem apita o jogo do Sampaio Corrêa? A arbitragem é piauiense. Antônio Dibe Moraes de Souza, piauiense essa arbitragem. Árbitro assistente 1, Rogério Oliveira Braga. Árbitro assistente 2, Mauro César Evangelista de Souza. Quarto árbitro é o maranhense Paulo José Souza Mourão. Analista de campo é Marcelo Bispo Nunes Filho. Quarto árbitro, o árbitro de vídeo, o árbitro de vídeo é o Márcio Henrique de Góes. O avá Vitor Carmona e o observador de VAR é Silvio Eduardo Silva. Essa galera que vai marcar o confronto do Sampaio Corrêa e Náutico no estádio Castelão. Vamos agora para os jogos da 12ª rodada e a classificação. Sampaio Corrêa vai abrir essa 12ª rodada jogando às 19 horas diante do Náutico. Aí nós vamos ter o jogo também da Chapecoense diante do Criciúma, 21 horas e 30 minutos na Arena Condá. Brusque e Ituano no sábado, 11 horas da manhã no Augusto Bauer. Ponte Preta no Moisés Lucarelli recebe o Londrina às 16h30. CRB e Vila Nova, 16h30 no Repelé. 18h30 no Germano Krieger, Operário e Bahia. No Jorge Ismael de Biase, Novo Horizontino e Guarani às 11 horas da manhã. Já de domingo. No domingo também, 16 horas, tem Vasco da Gama e Cruzeiro com 65 mil ingressos vendidos do Vasco da Gama. Então vai ser um público espetacular, sensacional do jogo do Vasco da Gama e Cruzeiro. Vai ser um público maravilhoso então, 65 mil ingressos esgotados para esse confronto. Teremos no domingo também Tombense e CSA no Soares de Azevedo, a Tombense jogando em casa diante então do CSA. E na segunda-feira, o fechamento da rodada, Sport recebe na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, o Grêmio às 20 horas então da segunda-feira. Esses os jogos da 12ª rodada. Vamos agora saber como é que está essa classificação. Cruzeiro é líder e esse clássico com o Vasco vai ser demais, hein? Cruzeiro tem 28 pontos, o time que maior venceu nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Quantas vitórias? 9 vitórias do Cruzeiro, que coisa, hein? Aí segundo tem o Bahia, 22, terceiro Vasco, 21 e quarto Sport Recife, 18. Na cola, na quinta posição, vem o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, o Grêmio tem 17, aí vem Operário com 15, Novo Horizontino 14, Brusque 13, Criciúma 13 e a Tombense fechando aqui a primeira página na 10ª colocação com 13 pontos. A seguir, 11ª, CSA tem 13, 12º é o Sampaio Corrêa com 12, aí uma turma de 12. Ponte Preta 12, Londrina 12, Náutico 12, Chapecoense 12, zona de rebaixamento, CRB tem 11, Ituano 10, Vila Nova 10 e Guarani de Campinas, o time do Marcelo Chamusca só 9 pontos. Veja como está o time do Guarani, né? Na rodada anterior, os 2 de Campinas estavam 19º e 20º, mas a Ponte Preta acabou triunfando aí nesse fim de semana e já deu um pulo legal na tabela da competição. E o Campeonato Brasileiro é muito ajustado, uma competição onde uma derrota significa você cair para a zona de rebaixamento, daqueles que estão brigando aqui na parte intermediária da tabela, e até mesmo até ali a 8ª colocação, estão sempre ali chegando, 9ª, 10ª, aí cai e vai direto para a zona de rebaixamento. Então a situação não é nada fácil para ninguém, tem que ser cirúrgico nesses jogos, principalmente em casa, e é por isso que o Sampaio Corrêa tem que fazer valer mais uma vez o seu mando de campo e buscar
triunfar pela quarta vez, né, já que foram 3 vitórias e 2 empates, pela quarta vez aqui no Estádio Castelão, Sampaio buscando aí uma vitória, também para se reabilitar na competição diante do time Timbu. Tem lá também seus problemas, caiu quase para a zona de rebaixamento, aqui na 15ª colocação, não vive um momento favorável, vai ter alguns desfalques. O Giancarlo, salvo engano, tomou também o 3º cartão amarelo, e é bom que ele tenha tomado esse 3º cartão amarelo, que é um jogador que desequilibra, é o ponto forte, é a criação do Náutico, o jogador que tem uma cobrança boa de falta, que tem um bom chute de fora da área. Então o Sampaio tem que ter muito cuidado com essa parte da criatividade aí do time Timbu. E se o Giancarlo tomou mesmo o 3º cartão amarelo, que bom, que vai desfalcar o time do Náutico aqui nesse confronto em São Luís do Maranhão. Mas não é fácil não, e mais uma vez a gente pede ao torcedor que, se tiver condição de ir para o estádio, vá. A gente sabe que a situação hoje do país não é nada fácil, falta dinheiro, o desemprego está muito grande, mas é necessário que você, se puder contribuir, vá, proteste, mas vá para o estádio, vibre, grite, se for o caso, xingue, mas lá no estádio de futebol, que é o lugar do torcedor do Sampaio Corrêa. Eu vou aqui para algumas manifestações dos torcedores no conteúdo que nós apresentamos ontem aqui no nosso canal Laércio Costa Narrador, inclusive com a presença do Laércio Júnior aqui com a gente. Então, se você ainda não acompanhou, acompanhe o conteúdo de ontem, que tem um conteúdo bem legal mesmo para você. Se você acompanhou, você deixou seus comentários, eu vou aos comentários que você fez lá. Começar pelo José Carlos, ele adicionou o seguinte comentário aqui para nós: ainda está em tempo de substituir o Condé. Dessa vez, ele está muito diferente dos anos anteriores, parece que desaprendeu. Abre o olho, Sérgio Frota. Assunção Maria está lá no Rio de Janeiro, lá em Cabo Frio, grande abraço. Resultado da partida, traduz o que foi o jogo. Deixa os comentários com os craques da informação, hoje com Laércios. Hoje só quero parabenizar o cracaço Laércio Costa pelo seu nível. Obrigado, Assunção Maria, beijo no coração, hein? Valeu mesmo. E eu falei que a Pimentinha não aguentaria jogar 3 partidas seguidas em 7 dias. Ele está certo. Agora, aqui em São Luís, ele estará descansado para jogar os 90 minutos. Falando a respeito da substituição que o Condé fez no Pimentinha em relação ao Criciúma. Maria Pires Fonseca Mendes, eu acho que está na hora de abrir os olhos, Sampaio. Grande Maria Pires. Hamilton Souza, parabéns a essa dupla de radialistas, narradores e ótimos comentaristas. Obrigado, querido. É isso aí. Obrigado por ter nos acompanhado. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.